Vamos entrando, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, eu não sei o que acontece com o Instagram. Você dá a partida, eu acho que está sobrecarregado de lives e talvez a gente tenha que mudar de horário. Sinceramente, está acontecendo isso com muita frequência. Eu acho que eu acho que os outros escolheram o meu horário, né? Então, boa noite, boa noite, boa noite. Muito bom, boa noite, muito bom. Pessoal entrando hoje. Espero que todos estejam gostando da forma de comunicação pelo Telegram, ou Telegram, não sei como vocês preferem que fale. E tá difícil eu mandar o link para todo mundo da live de anteontem, mas eu vou mandar. Vou mandar esse link, tá? Para pegar no Telegram. Quem não recebeu o link, por favor, é hora de me pedir. Me peçam esse link pelo direct, tá? O pessoal tá pedindo, porque eu tenho postado coisas, eu acho que o pessoal aí pode ser testemunha se está gostando dos textos, das figuras, das imagens que estão sendo postadas no Telegram. Tá? Em breve eu vou começar a fazer pesquisa de opinião. Tem uma forma de fazer no Telegram uma pesquisa para vocês me disserem como é que estão as coisas, tá legal? E todo mundo que está afim de prosseguir, está afim de se aprofundar no tema hematologia, pode ser leigo, pode ser aluno, pode ser médico, todo mundo que está afim, por favor, segue o Telegram, tá? Segue o Telegram. Isso, olha só, uma lembrança, né? Bom lembrar, né? Hoje eu tenho outra live depois dessa. Então, enquanto o pessoal está entrando, a gente vai fazendo as propagandas, né? Então, a gente vai ter uma live no Instagram da Liga da UFRJ, tá? O tema, eu acho que tem a ver com transfusão de plasma de paciente Covid positivo, tá? Coronavírus, acho que é isso. Vai ter uma mediadora lá me fazendo perguntas. Se tudo correr bem, vamos todos acabar bem, tá? Muito bem. Então, comentários. Vou botar o relógio. Ontem esqueci de trazer o relógio, foi um problema, né? Perdi o horário. Muito bem, vou botar aqui. Então, primeiros 10, 15 minutinhos para fazer os comentários, né? Bom, mudou o ministro hoje da Saúde, né? E entrou o Nelson Teich. O Nelson Teich é conhecido, bastante conhecido do pessoal do Rio de Janeiro. É um empreendedor, tecnicamente falando, é um excelente nome, tá? Não é político e vamos desejar toda a sorte a ele, né? Para fazer as coisas certas. Ninguém hoje, né? Cada vez mais a gente se depara com o desespero que está permeando todas as decisões no mundo. Ninguém sabe direito o que fazer, né? Então eu acho que um quadro técnico pode ser uma coisa muito boa, né? Para nortear essa entrada, isolamento e saída de isolamento, né? Então, boa sorte para ele e tomara que a gente dê tudo certo aí. Não tenho notícias, não escutei nenhuma grande notícia hoje do Rio de Janeiro. Gabriel, eu não tenho elementos, eu sou um cara assim muito. Eu sou muito incrédulo, entendeu? Eu não tenho elementos para dizer se o ministro era bom ou era ruim. Eu realmente não tenho, eu não tenho elementos. Política é uma coisa que eu evito me meter, porque eu realmente evito me meter em política, sabe? Eu sei que ele era muito amado pelo povo, e, enfim, as decisões do ministério, né? Bom, impacto da mudança, a meu ver, ele vai se alinhar com o Bolsonaro, que é natural. O Bolsonaro, ele deve ter escolhido um quadro que, pelo menos, ele tem algum trânsito melhor que o do ministro, eu não sei. Eu não tenho expectativa nenhuma, tá? Eu acho que a gente chegou num momento de impasse, para falar honestamente, sabe? Eu acho que quanto tempo a gente vai ficar dentro de uma casa, né? Vamos ficar até junho dentro de casa? Tem laboratórios que já deram home office até agosto. Vocês imaginam até agosto ficar dentro de casa nessa rotina? Eu não sei. Eu tenho para mim uma opinião. Tem um médico chamado Siddhartha, o sobrenome dele é tão difícil, gente. Ele escreveu um livro
que eu recomendo para todo mundo aí, aproveitar para ler. Ler é o que tem de melhor numa quarentena. E esse Siddhartha, ele escreveu um livro, aliás, que vem muito a propósito dessa live, e eu tenho certeza que quem gosta da live vai gostar muito do livro, que chama O Imperador de Todos os Males. O Imperador de Todos os Males, que conta a história do câncer, desde a antiguidade até as novas drogas modernamente. Histórias de forma prazerosa de ler, forma leiga, sem grandes tecnicismos. E o Siddhartha, ele é um cara muito culto, ele escreve frequentemente no New York Times, né? Então ele é um cara muito respeitado. E ele escreveu ontem, né, na linha do que eu tinha falado, o que eu venho defendendo nas outras semanas, ele escreveu, curiosamente, ele foi na mesma linha, que é o seguinte: qualquer tipo de relaxamento do isolamento vai ter que ser acompanhado de uso de máscara com muita supervisão, tá? Eu acho que, inclusive, vai ter que ter multa para quem não estiver usando máscara, porque no momento que for todo mundo para a rua, sem máscara, aí todo mundo está a seu conta e risco, né? Claro, em inglês, Puka, Imperador de Todos os Males em inglês, The Emperor of All Maladies. Procura na Amazon que você vai achar. Tá? Ele escreveu depois um livro sobre genes, mas a obra-prima dele, esse livro ganhou inclusive livro do ano nos Estados Unidos. E ele também defende isso, que todo mundo saia protegido e que a gente tenha, além disso, uma combinação de muita proteção, né? A proteção vai servir particularmente para quem está contaminado não passar para muitas pessoas. É esse que é o grande lance da máscara, a gente nunca sabe. E a segunda coisa é a combinação com muitos testes. Esse, eu acho, talvez o maior desafio hoje no Ministério da Saúde é trazer os testes para o Brasil. Os testes não chegam no Brasil. Hoje está muito difícil testar. E as informações que eu tenho é que os testes eles são de baixa qualidade. Infelizmente, são testes muito novos e a validação não está sendo feita. Então, tem testes de qualidade muito ruim e que dão muito falso negativo. Isso acontece tanto no teste direto quanto na sorologia. Mas no mundo perfeito, vamos imaginar que a gente tivesse como fazer, a gente deveria fazer a sorologia de toda a população e aquelas pessoas que tivessem a sorologia positiva e que já tiveram Covid, ou melhor, a infecção pelo coronavírus 2, essas pessoas poderiam ser liberadas. Elas poderiam ser liberadas para os seus empregos, porque aí elas dificultariam o próprio vírus de encontrar outras pessoas sem ter tido a imunidade desenvolvida, tá certo? Porque quem adquirir a infecção vai estar mascarado, então não vai poder transmitir, acoplado com a liberação dos pacientes. Mas isso a gente tem ainda muita dificuldade, sabe? Eu estou muito impressionado com a dificuldade que o Brasil está tendo de comprar testes. Eu acho que realmente está muito difícil, tá? Então, nesse momento fica difícil a gente ter alguma ideia. Eu só acho que esse negócio de ficar prorrogando, isso vai ter uma hora que vai começar a ter problemas, inclusive de saúde, de confinamento. Então, fica até para vocês, né? Teve uma conhecida minha aí que está acostumada como eu falo como eu falo em vídeo, que sugeriu que um tema bom para falar nessa live seria sobre como é que as coisas estão acontecendo, né? Como é que as coisas estão acontecendo com vocês, né? Como é que a relação médico-paciente, professor-aluno, como a relação ela acontece nesse período de Covid, né? Ela sugeriu que a gente conversasse sobre isso, que você que não é nem estudante, você que é simplesmente um interessado e pode ser até um paciente, como é que, na minha opinião, está tudo mudando, né? Para o paciente, para o estudante, para os médicos, né? Sei lá, ela acha que eu tenho poder de acalmar as pessoas e tudo. Eu, particularmente, não acho que ninguém esteja nervoso, mas se vocês assim desejarem, eu acho que seria uma live que daria muito pouca audiência, né? Eu tenho para mim isso, que vocês querem ver é sangue mesmo, né? Literalmente vocês querem ver sangue, né? Então,
Eu estou pensando nisso, mas se vocês quiserem a gente pode comentar, né? Basta dizer que a gente no Hospital Universitário tivemos hoje mais uma reunião, a gente tem reuniões toda semana e as pessoas têm falado comigo porque eu sou um dos coautores, eu até botei no Instagram da diretriz brasileira que está apoiada pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia para o tratamento dos linfomas e leucemias em tempo de coronavírus. Isso está no site da associação e tudo, então as pessoas têm, de certa maneira, principalmente as pessoas de laboratório e tal, têm conversado comigo. E a verdade é que, como eu sempre falo, e eu sempre falei para vocês, e eu me orgulho disso, eu me orgulho de não ter errado, quando eu disse que não tinha medicamento, quando eu disse que cloroquina não ia funcionar. Agora a história da ivermectina não vai funcionar, essa história dos 94% de eficácia, ela não vai funcionar, e que nós estávamos num caminho ruim, porque nós não estávamos fazendo pesquisa de alta qualidade. Isso eu tenho falado. Quem está comigo aí, vocês aí que estão comigo, há mais de 2 semanas, há 3 semanas atrás eu estava falando isso, tá? Então o que eu quero dizer para vocês hoje é que a própria minha cabeça ela está mudando de semana em semana. Então, vários assuntos que a gente sempre fica. Hoje, o Hospital Universitário, basicamente, é um grande hospital de coronavírus e a hematologia, tá? Em termos de enfermaria. A enfermaria da hematologia continua funcionando totalmente para tratar, basicamente, câncer. Nós estamos fazendo transplante e isso a gente fica conversando o tempo, pelo menos semanalmente, né? Sobre as condutas, sobre como o Brasil, como o Rio de Janeiro. Então, eu tenho participado desse tipo de debate e tudo. Então, assim, se for uma coisa que vocês acharem legal que a gente converse, vocês sugiram, vocês podem se comunicar comigo pelo direct, eventualmente podem se comunicar comigo pelo WhatsApp, tá lá na BIOS, e se a gente convencer que tem um público para isso, a gente fala sobre isso, ok? Então, muito bem, anemia falciforme, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, como eu estou sozinho, sem condição de tocar nesse celular, eu vou desligar mentalmente os comentários, tá? Os comentários vão ser travados, assim como aparentemente travou o vídeo. E aí então, em seguida, quando eu abrir para perguntas, tá? Não se preocupem com a trava, pessoal. Isso vai ficar no site, vai ficar no Instagram, vai subir para o YouTube semana que vem. Então, não se preocupem com o travamento. Eu só quero que a gente deixe as perguntas para o final, tá bom assim? Então, os comentários agora eu vou ignorar e vamos começar a falar de anemia falciforme. E vamos ver, são agora 6 horas e 35 minutos no meu relógio aqui. Nós vamos até mais ou menos umas 7 horas falando de anemia falciforme. Eu vou falar e depois eu vou abrir para vocês, ok? Muito bem. Vamos lá. E saibam que tem um atraso. Eu falo e vocês só recebem quase um minuto depois. Então, os comentários ficam um pouco sem sincronia mesmo com o que eu estou falando. Bom, anemia falciforme. Primeiro queria justificar esse título. Eu tomei a liberdade de escrever a maior anemia do mundo, a anemia falciforme. E eu realmente acho que é a maior anemia do mundo. Mas, Rony, a anemia falciforme é a anemia mais frequente do mundo? A resposta é não. A anemia mais frequente do mundo é a anemia carencial, particularmente por falta de ferro. Essa é a anemia mais comum do mundo e talvez um dia nós falemos sobre ela. Eu acho que interessa muito ao pessoal, inclusive o pessoal mais leigo, né? Mas a anemia falciforme é a forma de anemia que ela é mais debilitante do ponto de vista das anemias benignas. Eu considero ela como a mais debilitante, tá? E ela tem uma sobrecarga sobre o sistema de saúde muito grande. É uma anemia que ela se originou, é uma anemia que tem uma origem genética, tá? Então, o que quer dizer que tem uma origem genética? Ela nasce com a pessoa. A pessoa já sabe no nascimento que tem anemia falciforme, tá? Então, por volta de 7, 8 meses de idade começam os sintomas. Então,
É um tipo de anemia que causa problemas em toda a infância, desde o recém-nascido. E esses problemas vão se acumulando até chegar no adulto, tá? E isso tem um impacto muito grande, ok? Então vamos falar sobre o que é anemia falciforme e o que eu quero dizer com anemia falciforme de uma doença genética. Então vamos lá. Vocês lembram que nós falamos há cerca de 3 lives atrás da hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína muito complicada que é a responsável por carregar o oxigênio do pulmão para os tecidos e levar o gás carbônico de volta para o pulmão. Ou seja, a hemoglobina é a responsável por a gente estar aqui fora da água, respirando bem e com todo um sistema de tecidos funcionando, tá? Graças à hemoglobina. A hemoglobina, ela vive dentro do glóbulo vermelho. Então, o glóbulo vermelho é um grande reservatório de hemoglobina. E nós falamos também, quando nós falamos aquele trabalho polêmico, aquele trabalho sem sentido nenhum, que falava que o coronavírus era uma doença hematológica, nós falamos também que a hemoglobina tem esse nome porque tem a junção de duas partes dela. O M, hemo. O M é uma cadeia mineral, é praticamente um mineral, é um composto orgânico mineral, o M. Tem inclusive na natureza, que chama uma protoporfirina, desculpe. E nesse M tem o ferro, é onde fica o ferro e é onde o oxigênio vai ligar. Então, quando não tem ferro, o que acontece? A hemoglobina não se forma, porque o M fica sem ferro e não tem como fazer. Tá? Então, isso é como que na falta de ferro você fica anêmico. Mas tem uma outra situação, porque tem o M e tem o globina. Tá? M-globina, hemoglobina. O que é a globina? A globina é uma proteína. A globina é uma proteína muito complicada, que é feita no DNA e que tem 2 cadeias no adulto. Tá? Nós temos, só para um ensino básico para vocês, se a pessoa adulta, e quando eu falo adulto, vocês podem contar a partir já dos 3, 4 anos de idade, se a pessoa fizer um estudo das hemoglobinas, dos tipos de hemoglobina que elas vão ter no sangue, essas pessoas vão descobrir que a grande maioria do sangue humano é formada por uma hemoglobina chamada A1. 90%, pode chegar a 90% do sangue. Hemoglobina A1. Um pouquinho de hemoglobina A2. E um menorzinho, um pouquinho menos de hemoglobina fetal, hemoglobina F. Por que isso? Porque quando nós estamos na barriga da nossa mãe, quando nós estamos no útero, em que nós não estamos respirando nossos pulmões, todo o sangue é feito no fígado e um pouco no baço. Ele não é feito no mesmo lugar que é feito depois que a gente nasce. E na vida dentro do útero, a hemoglobina principal chama hemoglobina fetal. E isso é super, super importante, tá? É super importante. Cristo, a única coisa que eu posso fazer sobre travamento é continuar falando e esperar que a gravação fique boa e que você consiga ver depois que terminar, ok? Então, vamos ver o que fazer. Talvez uma ideia sobre travamento seja trocar o horário. Eu acho que esse horário está um pouco difícil mesmo. Na vida fetal, a hemoglobina principal chama hemoglobina F, de Flávio. F, hemoglobina fetal, que não é afetada pela anemia falciforme. Não é afetado. E aí, João? O João está se recuperando de coronavírus. Está tudo bem, João? Pois você fala para mim se está tudo bem, tá ok? Tá lá acompanhando a nossa live. Então, a hemoglobina F, a hemoglobina fetal, ela não é alterada pela anemia falciforme. Ou seja, o nenenzinho na barriga da mãe se forma normalmente. Não parece ter doença nenhuma, ok? Felizmente. Tá? Não é necessário nenhuma medida daquelas, fazer transfusão dentro do útero, nada disso, tá?
Só que quando a criancinha nasce, ok? Então, criancinha quando nasce, a hemoglobina começa a trocar. A hemoglobina F cai, porque o baço e o fígado deixam de ser importantes, e a fábrica do sangue passa a ser o nosso osso, conforme eu já falei para vocês. Então, a hemoglobina A1 começa a subir, e ela sobe, e a partir dos 6 meses de idade, ela predomina, tá? E a hemoglobina A1 é a mais afetada pela anemia falciforme. Disparado, pacientes com anemia falciforme não têm hemoglobina 1 nenhuma. E eu vou explicar por que agora. Muito simples. A hemoglobina é formada por duas cadeias de um tipo e duas cadeias de outro. Não vem ao caso aqui, senão essa live vai ficar muito técnica, tá? Toda vez que a cadeia globina for do tipo beta, ela vai ter problema. A anemia falciforme, ela é um erro. O que é anemia falciforme? É um erro genético, uma troca de um pontinho lá no DNA, umzinho, um componente da proteína muda, só que esse componente fica numa posição que a conformação muda totalmente. Então, em vez de ser hemoglobina A1, ela vai receber o nome de hemoglobina S. S, tá? E é por isso que pessoas confundem a anemia falciforme por causa da letra S, tá? Então, S é uma hemoglobina que tem uma alteração na cadeia beta. Uma. E por que a hemoglobina fetal não é alterada, nem a hemoglobina 2? Ora, porque a hemoglobina fetal não tem cadeia beta e a hemoglobina 2 também não tem cadeia beta. Então, a criancinha nasce normal, a hemoglobina A1 não se forma, ela começa a fazer hemoglobina S, tá? E aos 6 meses, quando a hemoglobina S já está predominante no sangue da criança, 6 meses a 1 ano, começam os problemas, tá? E por que começam os problemas? Eu já vou falar na herança. A herança de como é que você pega isso, eu vou falar, mas vamos seguir a linha de raciocínio. A hemoglobina S sobe, e qual é a diferença básica da hemoglobina S para a hemoglobina A1, que é a normal? É uma diferença muito importante. Ela é menos solúvel. A solubilidade dela é baixa. Tá? Essa pequena alteração de um elemento da cadeia da hemoglobina faz com que ela não fique solúvel, ela perca a solubilidade. Tá? Então, ela, quando perde a solubilidade, vocês imaginem, eu estou tentando pensar num exemplo para isso, entre duas coisas, uma que seja mais solúvel, uma que seja menos solúvel. O que acontece? Se você bota uma coisa dentro de um líquido e aquele negócio não dissolve direito, às vezes um remédio, por exemplo, você tem que sacudir para dissolver, você vê os fragmentos, você não vê aquilo em solução, você vê aquilo em meio sólido, não é verdade? Então a hemoglobina S, ela se junta, ela começa a formar feixes sólidos, tá? E a hemácia, que é assim, pessoal, começa a ficar assim. Ó, o nosso Stories e o Telegram de amanhã vai ter fotos lindas para vocês, mas ela é redonda e ela vira uma foice, né? Sabe qual é o nome bonito para hemácia em foice? Drepanócito, perdão, drepanócito, tá? Também conhecido como hemácia em forma de banana também, tá? Por quê? Porque o feixe de hemoglobina, ele se alonga. E quando que acontece isso? Por que o paciente não falece porque todas as hemácias dele viraram foice? Porque isso só acontece quando a hemácia está em região de baixo oxigênio. Quando a hemoglobina está com oxigênio, ela fica boa, ela dissolve. Agora, quando ela passa para um ambiente que tem pouco oxigênio e um ambiente mais ácido, ela imediatamente afoiça. E isso é reversível. Então, a célula passa no pulmão, fica normal. O oxigênio entra. Sai do pulmão, vai indo para os tecidos,
vai perdendo oxigênio, afoiça, tá? Aí volta para o pulmão, cresce. Isso acontece algumas vezes. Agora, vocês imaginam que isso não pode acontecer muitas vezes. Aquela hemácia acaba sendo destruída no grande lixeiro do corpo, que eu tenho certeza que vocês já sabem que o grande lixeiro do corpo é o baço, tá? O baço é o órgão que tira essas hemácias de circulação. E o resultado final é uma tremenda anemia. Uma tremenda anemia, porque as hemácias vão sendo retiradas de circulação, sendo destruídas, ok? Então, essa que é a história da anemia falciforme. Hemoglobina F, aí surge essa hemoglobina S e começa a fazer esses, né, problemas de alongamento, tá certo? Muito bem. E o que esse problema de alongamento vai dar? Qual é o sofrimento que o paciente com anemia falciforme tem? É fácil de entender. Se você olha a forma da hemácia, imagina se aquilo vai passar num vaso sanguíneo, pessoal. Imagina se aquela hemácia toda reta, parece uma lança, né? Ela parece uma lança. Ela chega no vaso e começa a se acumular, começa a lesionar o vaso sanguíneo. Ela se acumula lá dentro, aquilo inflama, começa a ter toda uma resposta inflamatória. Então os pacientes têm muitas dores. O que é muito comum, a coisa mais comum de anemia falciforme são dores. São dores porque isso impede o sangue, dá microtromboses. E o tecido às vezes até morre mesmo. Os tecidos começam a entrar em sofrimento e isso dói muito. Tá? Em que situação que ele dói muito? Principalmente em situações que o oxigênio cai. Então já vou falando logo, porque vão perguntar. Se um paciente com anemia falciforme for lá para La Paz para ver a Libertadores das Américas, vai para o hospital. Vai para o hospital, porque não tem oxigênio no ar, aquela hemoglobina vai ser destruída. Tá? Vai entrar em crise, a gente chama de crise. Então tem a crise vasoclusiva. Tá? Existem outros tipos de crise. Existe, por exemplo, a crise do pulmão, que é muito grave. Chama síndrome torácica aguda. A pessoa chega com falta de ar, imagina ter uma síndrome torácica aguda. Falcêmicos que estão me ouvindo. Tem pessoas com anemia falciforme. Por favor, bebam água compulsivamente. Não esqueçam do hidreia de vocês, tá? E bebam muita água, porque hoje chegou com falta de ar, vai direto para o coronavírus. Isso aí é ponto pacífico, vai direto para o coronavírus, ok? Então, muito cautela com isso. Então, existe um quadro pulmonar chamado síndrome torácica aguda, que dá febre, parece até uma pneumonia. É um quadro que pode evoluir mal. Existe outro quadro que é mais comum na infância, chamado sequestro do baço, em que o baço cresce, o baço começa a ter problema, aquelas hemácias começam a ficar bloqueadas no baço, o baço cresce, chama sequestro esplênico, tá? E às vezes isso também pode ser bastante grave, tá? Existe as criancinhas que têm uma síndrome chamada mãos e pés também, que dá uma inchação na mãozinha, no pezinho. Mas os adultos, que é o grupo que eu tenho mais relação, são os adultos, eu não tenho formação em pediatria. Os adultos, eles têm basicamente a crise vasoclusiva, que eu falei, essas dores horríveis. Eles podem ter síndrome torácica aguda e eles vão ter, infelizmente, as sequelas de outras crises, né? Imagina, o tecido vai ficando, o vaso sanguíneo vai ficando todo danificado. Então, por exemplo, o pulmão tem um quadro chamado hipertensão pulmonar, quer dizer, aumenta a pressão no pulmão. Isso é complicado porque cansa o coração fica cansado. E eles podem ter um coração fraco também, tá? Então, isso é uma coisa. Outros problemas que o paciente com anemia falciforme vai ter. Ele pode ter, o paciente que tem anemia falciforme mais grave, que é o grupo do Brasil. Então, só um parênteses aí. Como é que surgiu a anemia falciforme? A gente sabe que a anemia falciforme surgiu em 4 lugares do mundo simultaneamente, tá? 3 na África e 1 na Ásia, tá? Que é o padrão indiano, tá? Árabe indiano,
e o padrão marroquino. Esses dois padrões são benignos. Os pacientes têm anemia falciforme e têm pouca problema. Sabe por quê? Porque eles têm a sorte de ter muita hemoglobina fetal. Não falei para vocês que a hemoglobina fetal não é afetada, certo? Então, né, no árabe indiano e no marroquino, você tem muita hemoglobina fetal. Então, eles têm uma vida praticamente normal. Infelizmente, o Brasil, geneticamente, o Brasil deriva, e isso tem a ver com o nosso passado vergonhoso de escravidão, que foram as áreas que mais trouxeram escravos para o Brasil. Benin e Bantu. Particularmente Benin, muito escravo, mas Benin e Bantu são dois tipos de locais na África em que o subtipo de anemia falciforme predomina no Brasil, e é uma anemia falciforme grave. Tem a hemoglobina fetal baixa, ok? Muito bem. Outro problema em relação à anemia falciforme: muitas transfusões. Pacientes que tomam muitas transfusões são um problemão. Tá? Existem locais, por exemplo, eu sei que Ribeirão Preto tem muito cuidado com isso, em que tem pacientes tem pessoas que são doadores só para determinados pacientes, são anjos dos falcêmicos. Então ele doa toda vez que o falcêmico, aquele paciente com anemia falciforme precisar, a mesma pessoa é chamada para doar. Então você evita a formação de anticorpos, tá? Então esses pacientes têm os efeitos colaterais de quem toma muito sangue. São a formação de anticorpos que dificultam cada vez mais achar o sangue para ele, e também ferro, sobrecarga de ferro. Outro dia eu posso falar sobre isso. Quem recebe muitas transfusões acaba tendo muito ferro, tá? E isso se reflete no coração. Outra coisa que afeta os falcêmicos, infecção. Esses pacientes têm muitos problemas com infecção. Mas, Rony, o que uma anemia vai ter a ver com uma infecção? É simples, pessoal. O baço, que era grande no início, como eu falei para vocês, que podia até fazer um sequestro esplênico, ele sofre tantos problemas que ele desaparece. O baço dessas pessoas é atrofiado, ele não existe. É como se a gente tivesse removido o baço dessas pessoas. E, portanto, elas vão ter infecções que são infecções típicas de quem te retirou o baço, que podem ser bastante graves, tá? Então tem que ter muita atenção na vacinação dos falcêmicos, tá? Foi uma das coisas que mudou a sobrevida dos falcêmicos. Então a vacinação é importantíssima, o uso de antibióticos, principalmente na infância, é importantíssimo. A suplementação de ácido fólico é importantíssimo, porque a fábrica do sangue do falcêmico está funcionando a 100 km por hora, então precisa de ácido fólico, precisa mesmo, tá? Então tem que suplementar ácido fólico. Existem medicações hoje, existe uma medicação já clássica chamada hidroxiureia, que naqueles falcêmicos mais graves deve ser prescrita, chama Hidreia, tá? Os falcêmicos conhecem. E hoje existem medicações mais novas. Existe, por exemplo, um anticorpo carésimo que foi lançado no mundo, acho que no Brasil, não sei se no Brasil já chegou, que parece ter um resultado melhor, não é nada muito melhor não, mas parece ter um resultado melhor. O glutamato, existe uma outra questão em relação na verdade, não é um medicamento, mas é um elemento dietético chamado glutamato, que também se mostrou benéfico. Então, a anemia falciforme ela é tratada por centros, né? Tem médicos que dedicam a vida aos pacientes com anemia falciforme, sabe? Então, esses pacientes cada centro tem a sua política de medicamentos, e eles devem ser tratados por equipes multidisciplinares. Porque pode acontecer, por exemplo, do falcêmico ter o que a gente chama uma úlcera. A pele do falcêmico é muito frágil, pode formar uma úlcerazinha, um machucado lá, isso é um foco de infecção, isso é um problema no falcêmico, tá? Então, é isso que acontece no falcêmico, e por isso que é um desafio, cada ano dele é um desafio. E a anemia falciforme tem vários tipos de penetração. Tem gente que tem formas muito graves e tem gente que tem formas mais leves, tá? Isso não tem uma explicação assim muito direta, mas isso existe também. Então tem pessoas, por exemplo, que você vê que chegam na fase adolescente e já estão cheias de sequelas. Já tem que tomar
medicação para o coração, já está com o pulmão todo ruim, entendeu? Tem uma anemia profunda, tem gente que tem problema no rim. O rim pode ser um problema também, porque o rim é um órgão muito agredido pelas hemácias em foice. E tem gente não, tem gente que não interna, interna uma vez a cada 5 anos. A gente não tem uma explicação boa. Então, o que acontece? E também tem a forma intermediária, não posso deixar de falar aqui. Existe uma forma chamada traço falcêmico, o traço falcêmico, que é uma forma em que o defeito só vem de um dos pais. Para a gente ter anemia falciforme plena, a pessoa tem que receber a hemoglobina, a ordem para ter hemoglobina errada, hemoglobina S, tanto do pai quanto da mãe. Tá? A pessoa é herdeira da falha, dos dois lados. Agora, vocês vão perguntar para mim, Rony, o que aconteceria se você só recebesse um errado? O outro pai te mandasse um correto. Nesse caso, você teria metade hemoglobina S da falciforme e metade hemoglobina normal A1. E acreditem, pessoal, isso é compatível com uma vida normal. Normal. O traço falcêmico ele tem uma vida normal. Mas aquela hemoglobina S pode se manifestar. Então, uma das coisas que pode acontecer no traço falcêmico é urina com sangue. Isso já foi documentado ter sangue na urina. Outra coisa é ter uma pequena crise, um pouco de dor, se ele for para altas altitudes. Então, existe uma polêmica. Há algum tempo atrás, teve uma grande polêmica com uma jogadora de vôlei da seleção brasileira, que tinha traço falcêmico e a questão era se ela poderia ou não viajar para os jogos. E foi uma polêmica boa, uma polêmica muito boa. Então, essas são as formas de herança, já falei das manifestações, falei do tratamento. Vamos terminar falando de hemograma, porque a origem dessa live aqui, embora tenha se desvirtuado totalmente, a origem é hemograma. Era para as pessoas aprenderem a ver hemograma. O que acontece? Como é que é a anemia no hemograma? A anemia falciforme, ela não é um defeito da fábrica do sangue. O defeito é fora da fábrica. As hemácias não têm a vida normal, a vida delas é curta. Isso chama hemólise. Tá? Hemólise é quando as hemácias se rompem na circulação. E as anemias que têm esse fenômeno assim, de rompimento na circulação são chamadas as anemias hemolíticas. Tá? Anemias hemolíticas. Então, a anemia falciforme é uma anemia hemolítica. E o que caracteriza? Aí tem que pedir outros exames. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? O reticulócito, que é um exame de células jovens, vai estar aumentado. Muitas vezes a anemia normocítica, é uma anemia com os glóbulos vermelhos estão de tamanho normal. Se vocês quiserem, um dia eu volto para falar de novo sobre essa história de tamanho normal e tamanho alterado. Tá? E você pode ter um leucócito um pouco alto, porque esses pacientes costumam ter muita inflamação, e uma plaqueta também pode ser alta, ou não. Então, é um hemograma que, se você olhar só os valores, você não tem como descobrir. Você precisa de ter os dados de que está tendo anemia hemolítica, tipo reticulócito alto, tem um outro exame chamado LDH também, bilirrubina, esses pacientes são um pouquinho amarelos, porque eles têm bilirrubina indireta aumentada, né? E aí você vai olhar a lâmina. Na lâmina, na descrição da lâmina, nas observações, vai ter drepanócito. Tá? Vai estar lá, anemia, hemácias afoiçadas. Então você vai ver, então a gente vai olhar a lâmina, vai ver aquelas hemácias afoiçadas na lâmina, tá? E a pergunta é se é um traço falcêmico ou se é uma anemia falciforme plena. Então, nesses casos, a gente vai fazer um exame chamado eletroforese de hemoglobina. É um exame que vai identificar os tipos de hemoglobina que tem no nosso corpo. E a gente vai ser surpreendido por ter uma hemoglobina anormal, que é a hemoglobina S. Até aí não disse nada. Se você me disser assim, eu tenho hemoglobina S, eu não vou saber se você é traço ou se você tem a anemia falciforme. Eu preciso saber se você tem hemoglobina normal, que é a hemoglobina A1. O paciente com anemia falciforme de verdadeira, dos que
pegou dos dois pais, esse paciente não tem hemoglobina A1, é zero, tá? Já o traço falciforme, ele tem metade hemoglobina normal e metade hemoglobina S, ok? Bom, eu vi que está tendo a maior polêmica aqui no... Eu vou parar por aqui para vocês fazerem as perguntas, tá? Nós temos 15 minutos de perguntas. Eu tenho 15 minutos de perguntas e... Bittencourt, era 7h30 a nossa live, hein? Não é 19h30? 19h30 a nossa live. Essa aqui vai terminar 19h10, 19h15, tá? Mantém o horário lá. Perguntas. Eu ouvi falando de transplante aí, né? Tem Flamedula, pessoas aí sobre transplante de medula. Sim, transplante de medula está aprovado para anemia falciforme. No entanto, existem critérios muito estabelecidos que indicam que os pacientes têm gravidade suficiente para fazer esse transplante. É um transplante que, tecnicamente, quanto mais jovem a pessoa, melhor. Então tem que ter os sinais de gravidade e, principalmente, não pode ter a disfunção de órgãos vitais, né, pessoal? De coração e pulmão, tá? Ok? Não pode ter a disfunção, então isso limita um pouquinho. Questão da malária, que foi perguntado, também é interessante. A anemia o falcêmico tem menos a hemácia que tem a hemoglobina S, ela se infecta menos por malária. O plasmodium tem dificuldade. Então isso é uma das explicações por que a malária continua, por que a anemia falciforme continua muito prevalente no mundo, porque talvez deveria se acabar, mas protege da malária. O traço falcêmico está protegido da malária. E são regiões que têm. Alterações de plaqueta, Vanessa, pode ter, particularmente em crise, a plaqueta pode até subir, porque é uma doença que inflama muito. Mas no normal, a plaqueta é normal. Obrigado, Rodrigues. Obrigado mesmo. Corpúsculo de Hermes-Rein. Olha, isso aí, a Keisiane vai dar uma aula sobre isso. Nunca ouvi falar nesse corpúsculo. É questão difícil, isso é para te pegar, hein? Tá? Isso é para pegar. Bittencourt, você está competindo com a Liga, Bittencourt? Como é que é o nome do seu Instagram, Bittencourt? Me diz qual é esse nome do seu Bittencourt, por favor. Qual é o seu nome, que é o endereço do Instagram? Ó, plaquetose. Plaquetose é um nome que eu não gosto muito de usar, tá bom? Eu prefiro falar trombocitose, tá? Leucócitos também, é uma doença inflamada, tá? Quanto mais o leucócito sobe, mais problema que tem, é mais problema. Não, não, André. André, eu vou falar com a Liga de UFRJ e depois eu vou cair duro, tá? Porque corpúsculo de Heinz corpúsculo de Heinz não é da anemia falciforme, pessoal. Corpúsculo de Heinz é da deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Desidrogenase. Ó, apareceu, a Verônica falou o nome do anticorpo, passou rápido. Ferro e ácido fólico? Não tome ferro. A doença da sobrecarga é de ferro. O correto é tomar ácido fólico. Então tem estudo clínico com anticorpo. Olha lá, já tem alguém aqui na live que tá dentro. Aumento de ferro, toda transfusão de sangue aumenta o ferro, porque dentro da transfusão de sangue entra muito ferro junto e o corpo não tem uma forma de se... Tá? O corpo não tem uma forma de se conectar, de botar esse ferro para fora. Então acumula mesmo. Pessoal, eu acho que o vídeo está com problema. Eu acho que o vídeo tem uma travada. Deixa eu esperar mais um pouquinho aqui. Bom, pessoal, tá travando muito hoje, tá? Tá travando. Cláudia, fale com seu médico, tá? Eu não vou receitar remédio aqui para vocês não, tá? Pontilhados basofílicos não é clássico. Pontilhado basofílico a gente vê na deficiência de vitamina B12.
Pessoal, todo mundo me mandando direct, porque isso no Telegram é muito importante que vocês estejam no Telegram, tá? Em determinado momento, pessoal, aqui eu vou encerrar daqui a pouquinho. Em determinado momento, eu vou mandar as coisas muito mais para o Telegram do que para as lives, tá? Eu estou com um planejamento de espaçar essas lives, porque não está dando muito para mim, não. Está dando muita dificuldade com outras coisas que eu estou fazendo, tá? Então, o meu plano é que a partir já dessa live a gente vai espaçar. Então, o pessoal está explicando. Então, enquanto o pessoal está explicando, Bittencourt, me manda um direct. Direct que eu te mando o Telegram, tá bom? Já está com 70 pessoas por aí, né? Bombando o Telegram, bombando. Temos que chegar em mais de 200, porque senão eu tipo, podia fazer no WhatsApp e aí o pessoal do WhatsApp vai ficar chateado. Temos que passar de 200, hein? O objetivo é que o Telegram tem que estar acima de 200. Paciente SH traço com leucopenia grave durante a vida. Alguma correlação? Não. Leucopenia talvez até proteja, tá? Direct, Aline, pergunta pro pessoal como é que manda um direct. Pessoal, eu fico por aqui. Curtam as próximas lives, comentem, elogiem, tá? Preciso dessa propaganda. Façam elogios se vocês gostarem, façam críticas se não gostaram, tá bom? Eu só vou falar o seguinte: eu não vou fazer essa live amanhã, aí eu vou decidir. Provavelmente a live vai ser feita agora no domingo. Tá? Eu não devo fazer live nem na sexta, nem no sábado, no domingo. E a princípio eu vou alternar os dias da live agora. Então vocês têm que ficar muito espertos. Fiquem espertos no YouTube para as lives que estão subindo. Fiquem espertos no Instagram para os stories e para o feed, meu feed, os stories que eu vou postar quando vão ser as lives ali. Tá certo? Muito obrigado, muito obrigado. Elogiem, pessoal, elogiem que eu quero esses elogios para mim. E quero as críticas também, tá? Eu quero as críticas porque provavelmente eu posso melhorar. Telegram, não se esqueçam, tá? Uma boa noite para vocês. Vai ter live daqui a pouco da Liga de Hematologia da UFRJ. Vai ter live aí de anemia falciforme. E se vocês quiserem que eu participe de uma live, não tem o menor problema. A gente marca. Me escreve no particular e a gente marca para fazer uma live lá também do pessoal da anemia falciforme e até mesmo da Flamedula. Tá bom, Dedé? Ontem você bombou. Gostei. A live estava espetacular aí que vocês fizeram com os caçadores de medula, tá bom? Tudo de bom, pessoal. Fiquem em paz aí. Vamos torcer para que a cabeça funcione, as descobertas sejam feitas, a gente ache uma saída e que esse período de reclusão fique o menor possível. Tranquilidade, pouco atenção às notícias, jantem com seus familiares, liguem para os seus pais, liguem para os seus amados, tá? Se vocês são médicos, liguem para os seus pacientes e se são pacientes, falem com seus médicos porque é um momento de muita união, tá? A gente vai sair dessa com certeza mais forte, tá? Muito obrigado e uma boa noite.